Olá, bom dia, Shalom. Aqui é o pastor Rui Nascimento que está falando. Só se ainda não me assistiu, ainda não assistiu nenhum vídeo meu, tem vários vídeos meus aí na internet. Este aqui é o terceiro vídeo que eu vou colocar sobre o livro de Ruth e o enxerto dos gentios na oliveira. E no outro vídeo eu fiquei no capítulo, fomos até o final do capítulo 2 e hoje estarei iniciando o capítulo 3, não sei se vamos terminar nesse vídeo, mas com toda a certeza vou tentar terminar. Então o capítulo 3 diz o seguinte, está escrito o seguinte: certo dia Noemi, sua sogra, lhe disse: filha minha, não hei de buscar descanso para que fiques bem? Ora, não é Boaz como cujas servas estiveste da nossa parentela? Essa noite ele vai limpar a cevada na eira. Levanta-te, unge-te, veste os teus vestidos. Então desce à eira, mas não te des a conhecer ao homem, até que tenha acabado de comer e beber. Quando ele repousar, notarás o lugar em que ele se deita. Então entrarás, descobrirás os seus pés e te deitarás. Ele te dirá o que deves fazer. Respondeu-lhe ela: tudo o que me disseres farei. Então desceu à eira e fez conforme tudo o que a sua sogra lhe tinha ordenado. E havendo Boaz comido e bebido, e estando já o seu coração alegre, veio deitar-se ao pé de um monte de grão. Ruth veio de mansinho, descobriu-lhe os pés e se deitou. No meio da noite, e o homem acordou de repente, voltando-se, e viu a mulher deitada aos seus pés, e perguntou: quem és tu? Disse ela: sou tua serva, Ruth. Estenda a tua capa sobre mim, porque tu és o remidor. Disse ele: bendita sejas tu do Senhor, minha filha. Melhor fizeste tu na tua última benevolência do que na primeira, visto que não foste após jovens, quer pobres, quer ricos. E agora, minha filha, não temas. Tudo o que pedires, eu te farei. Bom, aqui nós vemos uma figura do Messias Yeshua. Vimos como é que a noiva precisa de se apresentar diante dele. Vimos como é que a sua congregação precisa de se prostrar aos seus pés, precisa de se ungir, precisa de buscar santificação, precisa trocar de vestes. Noemi era uma mulher sábia demais. Israel tem muita sabedoria vinda do alto. Israel tem muita sabedoria da Torá. Nós vemos em Gênesis 24 como é que o servo de Abraão, que ali representa e tipifica o Espírito Santo de Deus, vai à procura da noiva de Isaac, que é a noiva de Yeshua, como ele encontra Rebeca, e como é que é incrível como Abraão envia vestes para Rebeca sem conhecê-la. Ela troca de vestes, ela recebe vestidos novos, recebe novas vestes para ser a noiva, a esposa de Isaac. E Ruth seguiu a direção que a sua sogra lhe deu, se ungiu e vestiu os seus vestidos novos. Precisamos de chegar diante do Messias com vestes novas. Na verdade, precisamos de querer nos arrepender de todo o nosso pecado para que Ele, o Deus de Israel, tenha condição, através do seu Espírito, de nos vestir, de nos revestir com novas vestes, das quais Paulo fala. Isto que é mortal será revestido da imortalidade. E Ruth, ela tipifica exatamente a noiva gentílica que se prostra aos pés do Senhor e que vai em busca dele e que troca tudo por ele. Não quer saber de jovens, de novos, de ricos, de pobres. Ela troca tudo pelo Messias, troca tudo por Yeshua, se prostra aos seus pés e ouve da boca dele que tudo o que pedires eu te farei. E é exatamente o que o Messias Yeshua fala lá em João, no capítulo 14, que ele fará tudo. Vamos dar lá uma olhada. O Senhor Yeshua fala: em verdade vos digo que aquele que crer em mim também fará as obras que eu faço, e as fará maiores do que estas, porque eu vou para o Pai. E farei tudo o que pedires em meu nome, para que o Pai seja glorificado no Filho. Se pedires alguma coisa em meu nome, eu o farei. Ou seja, tudo o que me pedires eu farei. E Yeshua testificando do que Boaz falou com Ruth. E isso é muito maravilhoso. Então, o enxerto dos gentios na oliveira, lá de Romanos 11, começa aqui com Ruth. A Ruth traz essa imagem. As vestes, na verdade, começa lá atrás com o servo de Abraão. Um dia eu vou fazer um vídeo sobre o capítulo 24 de Bereshit, da Gênesis, descrevendo e revelando, trazendo a revelação sobre esse envio de Abraão em busca, enviando o seu servo em busca de uma esposa para o seu filho. E lá começa verdadeiramente essa congregação gentílica e judaica, porque
os filhos de Abraão tanto são judeus quanto gentios, porque nós sabemos disso e Paulo fala disso claramente também. Mas enfim, então está aí uma característica da noiva do Cordeiro. Ela se unge, ela se santifica, se purifica, se lava, troca as suas vestes, não tem mais vestes de injustiça, mas agora ela veste vestes de justiça. Ela não quer mais a sua velha natureza, mas ela se veste de uma nova natureza messiânica, uma nova natureza de Yeshua. E tudo o que você lhe pedir, Ele te dá, Ele te faz. Porquê? Porque Ele te ama, Ele ama a sua noiva. Yeshua não é como os homens por aí que dizem que amam e depois quando conseguem o que querem, uns chutes lá naquele lugar e vai embora, né? Yeshua não, Yeshua, Ele te ama até ao fim e Ele te fará tudo o que você lhe pedir se você se ungir e trocar as suas vestes. É necessário se ungir, é necessário ter o aroma que Ele gosta de respirar. E esse aroma vem da Torá. Esse aroma só é carregado, só é possível você revestir-se dele e ungir-se com ele e vestir as suas vestes se você for para a Torá e aprender o que o Pai quer de você. Então o Pai é que vai te dar as vestes. O Pai é que vai te levar. O Pai, você vê lá no capítulo 24, quando Abraão falou que mas o servo que eu tenho, que é o Damasceno Eliezer, ele é que é o herdeiro da minha casa. E Deus falou, não, eu vou-te dar um filho, vou-te dar um herdeiro. E então Abraão manda novas vestes para a noiva. Ela tem que se ungir, ela tem que se vestir de acordo com a vontade do pai, para que seja apresentada ao filho. Então foi o pai que mandou vestes, foi o pai que mandou pulseiras, braceletes, cordões de ouro. O pai é que decorou a noiva para o filho. Então é o pai, o Deus de Israel, que vai decorar, que vai adornar você para o filho, mas é com os mandamentos dele, com as leis dele, e isso vai-te trazendo novas vestes e vai-te dando um novo caráter. Entenda isso. Isso é maravilhoso demais para ser desprezado. E quero dizer para você, não esqueça de compartilhar esses vídeos com todos os seus amigos. Então o versículo 12 depois ele continua. Embora seja verdade que eu sou o remidor, há um outro ainda maior e mais chegado do que eu. Fica-te aqui esta noite e pela manhã, se ele te redimir, bem será, que será redimido. Mas se não te quiser redimir, tão certo como vive o Senhor, eu te remirei. Deita-te aqui até pela manhã. Assim ela ficou deitada aos seus pés pela manhã, se levantou, antes de que fosse reconhecida, pois dizia Boaz, não se saiba que veio uma mulher à eira. E disse mais, dá-me o manto que tens sobre ti, segura-o. Ela o segurou, e ele lhe mediu 6 medidas de cevada e lhe colocou nas costas. Então ela entrou na cidade. E quando Ruth chegou à sua sogra Noemi, lhe perguntou como foram as coisas. Então ela lhe contou tudo o que aquele homem tinha feito e acrescentou, estas 6 medidas de cevada ele me deu, dizendo, não voltarás vazia para a tua sogra. Então disse Noemi, espera, minha filha, até que saibas como irá terminar o caso, pois o homem não descansará enquanto não concluir este negócio hoje. Veja que Boaz disse, tem um remidor ainda maior, eu vou conversar com ele e vamos ver como é que é. E Yeshua dizendo, o pai é maior do que eu. O que ele concordar, eu vou fazer. O que ele não concordar, eu não faço. E nós vamos ver no capítulo 4 exatamente isso. Boaz subiu à porta da cidade e se assentou ali. Quando o remidor de que ele havia falado ia passando, disse-lhe Boaz, meu amigo, vem cá, senta-te aqui. Ele se virou e se assentou. Então Boaz tomou 10 homens dentre os anciãos da cidade e lhes disse, assentai-vos aqui. E eles se assentaram. Aqui é muito espiritual tudo isso. Primeiro, o remidor maior não tem nome, que é Deus. Deus não tem nome. Por isso ele falou para Moshe que eu sou o que sou. IHVH, o tetragrama. Né? Depois ele diz que ele é o Deus de Abraão, de Isaac e Jacó. Então é um Deus que não tem definição. E aqui ele também aparece sem essa definição. Ele é maior do que Boaz, mas nós não sabemos o nome, porque ele não pode ter um nome. Boaz chamou 10 homens da cidade. Esses 10 homens são 10 mandamentos. São as testemunhas de Deus. São as testemunhas fiéis, como diz Isaías no capítulo 8. Ele diz que à lei e ao testemunho, se eles não falarem segundo essa palavra, jamais verão a vida eterna. A alva, que significa a vida eterna. Ou seja, se você não guardar os 10 mandamentos e se você não der testemunho de Jesus Cristo, você nunca vai ser salvo. Você vai ser liberto, pode ser liberto por Jesus, mas se você não voltar para o Pai para buscar essas vestes, essa unção e esse novo revestimento da sua vida, você nunca vai conseguir chegar lá. Não vai. E aqui está esses 10 testemunhas. As 10 testemunhas são os 10 mandamentos. Né? E
Você vê que também Salomão, quando faz o templo, ele coloca 10 bases no templo. Essas 10 bases, a base do templo são os 10 mandamentos de Deus. Essa é a base do templo. E então ele continua e diz, eles se assentaram e disse Boaz ao remidor, Noemi, que voltou da terra dos Moabitas, vendeu a parte da terra que pertencia a Elimeleque, nosso irmão, resolvi informar-te disso e dizer-te, compra na presença dos que estão aqui assentados e dos anciãos do meu povo. Se tu a redimir, redime-a. Se não, declara-me hoje para que eu o saiba, porque não há outro senão tu que eu possa redimir e depois eu, depois de ti. Então disse ele, ok, eu vou redimi-la. Então disse Boaz, tudo bem, no dia em que comprares a terra da mão de Noemi, também tomarás Ruth, a Moabita, que foi mulher do falecido, para suscitar nome dele sobre a sua herança. Então disse o remidor, não posso redimi-la para mim, para que não prejudique a minha herança. Redime tu aquilo que te cumpre redimir, eu não posso fazê-lo. Isso é muito maravilhoso, porque Deus tinha falado que nenhum Moabita entrará na sua herança. Nenhum Moabita pode entrar na sua herança. E Deus tem que ser fiel à sua palavra. E aí nós vemos como é que o Senhor Yeshua trata isso. Deus fala que os Moabitas não entrarão na sua herança, lá no capítulo 32 de Deuteronômio, 32:9. Vamos lá ver o que é que está lá, né? 32:9. Está escrito o seguinte... pois a porção do Senhor é o seu povo, Jacó é a sua parte, a sua herança. Jacó é a sua parte, a sua herança. Então, Jacó significa as 12 tribos de Israel. Esses são a sua herança. E aonde Deus diz que os Moabitas não entrarão no seu domínio, é em números, não é Deuteronômio. Mas então aqui nós vemos que Jacó é a herança. As 12 tribos de Israel são a herança de Deus, do Pai. E o Senhor Yeshua, ele seria luz dos gentios. Portanto, no reino do Senhor Yeshua existem 3 reinos: o reino de Satanás, o reino de Deus e o reino do Filho. Isso você encontra em Mateus 13, 12, 13 e 14. Os 3 reinos. Então o reino do Filho vai ter que ser apresentado ao Pai no final dos tempos, quando a igreja gentílica, quando a congregação gentílica e a judaica toda junta, mas sobretudo a gentílica, se transformar, tiver as vestes perfeitas para ser apresentada ao Pai. Você lembra que é uma parábola onde o Senhor Yeshua diz que o dono da festa chegou e viu lá alguém sem as vestes, que não tinha vestes nupciais, e disse, como entrastes aqui sem vestes nupciais? E então o dono da festa mandou que amarrassem ele de pés e mãos e o jogassem fora no fogo. Então tem gente aí que está pensando que vai entrar sem as vestes. Não vai entrar sem as vestes. E então aqui ele diz, não, eu não posso. E se nós formos lá em Ezequiel, no capítulo 46, versículo 18, nós vamos ver que Deus tem uma herança para Israel. A herança de Israel, Ezequiel 30, vamos ver aqui, 36, versículo 18. Não, 46, 16 a 18, assim é que é. Ezequiel 46, que é do versículo 16 a 18, está escrito assim: assim diz o Senhor, quando o príncipe der um presente a algum dos seus filhos, será possessão deles por herança, mas dando ele um presente da sua herança a algum dos seus servos, será deste até o ano da liberdade. Então tomará para o príncipe, porque herança dele é. A sua herança pertence aos seus filhos. O príncipe não tomará nada da herança do povo, não os afastará da sua possessão. Então, não tinha o príncipe a Yeshua. Ele não pode tomar nada da herança do povo, mas ele podia tomar Ruth, que não era a herança do seu povo. Então, por isso o remidor disse, eu não posso tomá-la, toma tu para ti. Outrora em Israel, para confirmar qualquer negócio relativo à remissão e à permuta, o homem descalçava o sapato, dava ao seu próximo, isso por testemunha a Israel. Portanto, disse o remidor a Boaz, compra tu, e descalçou o sapato. Então disse Boaz aos anciãos de todo o povo, sois hoje testemunhas que comprei da mão de Noemi tudo o que pertencia a Elimeleque, a Quilion e a Malom. Também tomo por sua mulher Ruth, a Moabita, que foi mulher de Malom, para suscitar o nome do falecido sobre a sua herança, para que o nome dele não seja desonrado
os seus irmãos da porta da sua cidade. Disto, hoje, vós sois testemunhas. Todo o povo que estava na porta e os anciãos disseram, somos testemunhas. Faça ao Senhor essa mulher, que entra na tua casa, como a Raquel e como a Lia, que juntas edificaram a casa de Israel. Essa agora que vem edificar a casa dos gentios. É incrível, né? E tu, Boaz, sê forte e valoroso em Efrata, e faz teu nome afamado em Betlehem, em Belém. De onde é de Yeshua? De Belém. Nasceu em Belém. Faz um nome afamado em Belém. Seja a tua casa como a casa de Perez, que Tamar teve junto de Judá, pela descendência que o Senhor te der dessa moça. Então, a descendência que vem dessa moça são os gentios, enxertados na oliveira que é Israel. Então, o nome afamado de Yeshua se fez nas nações. O nome de Jesus, que nasceu em Belém, ele fez um nome famoso entre as nações, através de quem? Dessa mulher, Ruth, que permitiu que os gentios entrassem na congregação dos santos e agora, como diz Paulo, que antes não tinham esperança, estavam sem Deus no mundo, sem promessas, longe de Israel, agora, pelo sangue do Messias, já estão perto. E está aí, eu gostaria de terminar aqui eu gostaria de terminar neste vídeo, mas eu creio que não vai dar, porque senão vai ser muito corrido, e eu creio que tem muita coisa para explicar do versículo 13 até o 22. Vou tentar. Se não der, se terminar o vídeo abruptamente, você saberá que vai vir outro. Então, Boaz tomou Ruth, ela foi por mulher, então ele a conheceu e o Senhor lhe concedeu que concebesse e teve um filho, e as mulheres disseram a Noemi, bendito seja o Senhor que não te deixou hoje sem remidor, e seja afamado em Israel o nome deste. Ele será restaurador da tua vida e consolador da tua velhice, pois a tua nora que te ama, que é melhor do que 7 filhos, o deu à luz. Ele será restaurador da vida de quem? De Israel, porque Noemi representa Israel. E Yeshua é o restaurador de Israel. Ele veio para o seu povo, para restaurar o seu povo, para levantar o seu povo. Então, é Yeshua claramente esse filho. Então Noemi tomou o menino no colo e cuidou dele. As mulheres que moravam ali disseram, a Noemi nasceu um filho, e lhe chamaram Obed, que é o pai de Jessé, que é o pai de Davi. A Noemi nasceu um filho, mas era um neto. Como é que a Noemi nasceu um filho? E Yeshua é filho de Israel. Então, a Israel nasceu um filho, porque o Senhor Yeshua diz à samaritana, a salvação vem dos judeus. E Yeshua é um dos filhos de Israel. Então, a Noemi nasceu um filho. Então, ele foi o pai, nasceu de... Chamaram-lhe Obed, que é o pai de Jessé e o pai de Davi. Davi, Jessé, você vê em Isaías 11, da raiz de Jessé brotará um renovo. Esse renovo é quem? Davi. Quem é Davi? O amado. O nome Obed significa adorar. Então, ele era um adorador, era aquele que adorava ao pai. Jessé é uma dádiva. Jessé significa dádiva. E Davi significa o amado. Então, quando nós temos um adorador, que é uma dádiva de Deus para as nações, que é o amado, porque nós vemos lá em Lucas 9, quando a transfiguração do Senhor, que vem a voz da nuvem e diz para Kefa, Pedro, João e Tiago, este é o meu filho amado, em quem a minha alma tem prazer. A ele ouvi, como está escrito em Deuteronômio 18, 19. Eu suscitarei um profeta igual a ti. A ele ouvirão. E eu mesmo pedirei contas àquele que não ouvir as suas palavras. E quando Yeshua veio na terra, ele disse, estas palavras que eu vos falo não são minhas, mas são do meu Pai. Você viu como combina tudo. Davi, em hebraico, significa o amado. Quando a Bíblia se refere a Davi, não está se referindo a Davi, está se referindo ao amado, Yeshua. São parábolas, tudo isto são parábolas. Então, isto que nós vemos aqui são parábolas que o Senhor está trazendo revelação para você. São essas as gerações de Perez. Perez gerou Esrom gerou Rão, Rão gerou Aminadab, Aminadab gerou Nasson, Nasson gerou Salomão, Salomão gerou Boaz, Boaz gerou Obed, Obed gerou Jessé, Jessé gerou Davi. Yeshua, filho de Davi. Nós vemos em Mateus 1:1. Yeshua, filho de Davi. Então, esse filho de Davi que está profetizado em Reis, em Crônicas, em Samuel, onde Deus prometeu que daria um filho, que herdaria um trono eterno, é Yeshua, porque Salomão não tem um trono eterno, não tem mais trono em Israel. Então é claramente Yeshua, o amado.
Eu acelerei um pouquinho porque parece-me que a revelação básica e fundamental desse livro de Ruth você já tem nesses 2 vídeos que foram postados e mais neste aqui. Eu espero que você tenha pelo menos aguçado o seu interesse em ir pesquisar mais profundamente, analisar e ler, buscar pelo Espírito a revelação de Deus sobre essa carta como Ele tem me dado, e que você possa encontrar aqui o Messias Yeshua e saber exatamente como vestir as suas vestes para se prostrar aos pés dele, sabendo que esse Boaz é Yeshua e sabendo que você é Ruth. Se você é gentio, você é Ruth. Então, o que é que nós retiramos de Ruth? Humildade, entrega total, amor, pegar no povo de Deus e pegar no Deus desse povo. Se prostrar aos pés do Senhor e adorar para dar fruto e dar filhos para Yeshua. Essa é a mensagem do livro de Ruth. Sejam humildes. Se apega ao povo de Deus, como Paulo diz, antes estavas longe de Israel, agora pelo sangue do Messias já estás perto. Se apega a esse povo. Mas ao povo de Deus, crentes, obviamente, e ora pelos outros que não são crentes. Porque em tempos eles oraram por você, embora sem saber, criaram aquilo que você hoje tem nas suas mãos. A Bíblia foi toda escrita por eles. Então agradeça, seja grato, grata a Deus por esse povo. Ame esse povo, abrace esse povo e, sobretudo, aonde eles estiverem, esteja você também, e que o Deus deles seja o seu Deus. Essa é a mensagem. Troque as suas vestes, se unja, se prostre e deixa Yeshua te dar tudo o que você lhe pedir. E quando Ele te der tudo o que você lhe pedir, você vai devolver para Ele com gratidão filhos. Filhos. Leve pessoas a Deus. Em nome do Senhor Yeshua. Shalom. Espero que tenha gostado. Não esqueça, compartilhe com todo mundo. E tem gente que vai gostar. Também tem gente que não vai gostar. Pouco importa. Compartilhe. Que o Senhor te abençoe. Em nome do Senhor Yeshua HaMashiach. Shalom.